Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que vocês vão assistir, né, essa videoaula, Seminário de Filosofia da Linguagem. Hoje nós vamos, vou comentar com vocês algumas contribuições de Frege para pensar a linguagem de acordo com o nosso cronograma. Lembrando, né, para este primeiro momento, depois em seguida eu vou fazer o mapa mental, da gente sempre pensando a possibilidade de trabalhar, né, esses conteúdos em sala de aula, como a gente falou na nossa web, né? Como a gente pensar essa relação do significado, do signo, da dimensão da verdade, né? Os sentidos, né? Acho que a filosofia auxilia muito, tanto na matemática quanto na língua portuguesa, na própria sociologia, né, para trabalhar essas questões. E hoje nós vamos com o matemático, né? Então, Frege, nós vamos trabalhar a lógica, né? Uh, Numa perspectiva, né, de abrir o caminho para a matemática moderna, a ciência da computação e a própria IA, né, que hoje agora, lembrando que a CAPES, né, está nos também trouxe um documento, né, de como utilizar a IA nos nossos trabalhos. Lembrando que a gente pode utilizar, né, a tecnologia ao nosso favor, mas nunca substituir aquilo que esses autores todos estão trazendo e que a filosofia brilhantemente traz, essa relação com o pensamento. Então, a matemática ela pode ser, né, para fundamentos dessa matemática do logismo, né, que o Frege vai nos auxiliar, né, essa ideia do logismo, e ele tentou provar em sua obra esses fundamentos da aritmética em 1884. Mesmo que seu projeto teve alguns problemas, né? E aí ele vai trazer essa dimensão que é que nos auxilia e que nos chama atenção, é pensar a teoria do sentido da referência. Eu vou fazer alguns pequenos comentários em relação às contribuições de Frege, e depois eu colocar o texto que eu botei para vocês, página, parte a parte. Eu acho que fica um áudio legal, uma aula legal de vocês irem acompanhando e sempre pensando, né, de como trabalhar isso para os alunos do ensino médio. Então ele tem essa influência na filosofia analítica, né? Que vai valorizar a clareza, o rigor lógico e a análise da linguagem, que é o que nos interessa, né? Frege vai trazer tanto da filosofia da linguagem como a filosofia da matemática, né? Essas dimensões para pensar a relação da lógica, né? Então, por exemplo, né, eu colocar algumas questões interessantes da gente poder pensar quando eu falo, né, a relação, né, o sol da manhã ou o sol da tarde, né? Qual a diferença, né? Se essas coisas são as mesmas, é o sol da manhã, o sol da tarde, né? Ou estrela da manhã, estrela da tarde, né? Ambas elas podem se referir, né, a mesma coisa, mas elas podem parecer diferentes também, né? O problema central da linguagem para Frege, né? O significado de uma palavra é igual. Será que antes de Frege muitos. Não creio. O que eu fiz? Aqui a parte 2 do. Ah, eu gravei. Desculpa, gente. Tá gravando ainda? Deixa eu ver. Tá, então deixa eu ter que gravar tudo de novo. Eu, sem querer, né, baixei uma parte 2 da outra aula que eu tinha gravado para vocês, eu tô com meu computador é novo, então algumas questões eu acabo me atrapalhando, então desculpa. Mas vamos voltar na perspectiva ali, né? Que ele vai trazer nessa relação, né? Então, antes de Frege, muitos filósofos achavam que o significado de uma palavra é igual a esse objeto ao qual ela se refere. Mas, por exemplo, quando a gente falou se a estrela da manhã e a estrela da tarde são o mesmo objeto, por que a frase, né, diz assim, a estrela da manhã é a estrela da tarde? Traz uma informação nova, né? Se fosse referência, essa frase seria inútil, tipo A igual a
mas a gente percebe que tem dois níveis nessa expressão, né? Qual a referência, né? É o objeto real ao qual a palavra aponta. Então, quando ele fala que a estrela da manhã e a estrela da tarde, está se referindo ao planeta Vênus. Então, Vênus, planeta Vênus, né? É um planeta, é o planeta Vênus. Pelotas é a cidade. É aquilo que existe no mundo, né? Mas também tem um sentido, né? A forma como esse objeto ele é apresentado. Se eu falo estrela da manhã, ela vai aparecer da manhã. Se eu falo estrela da tarde, ela vai aparecer à tarde. Então, tem modos diferentes de pensar o mesmo objeto, que é a estrela, que é o Vênus. O Vênus, aí os complementos, né, da frase que vão auxiliar a pensar. Eu tenho mesma referência, mas eu tenho sentido diferente. Então, referência e sentido é a contribuição que ele vai trazer para entender e resolver vários problemas. Por exemplo, na estrela da manhã é a estrela da tarde, agora faz sentido apontarmos algo novo, né? Então, duas pessoas podem falar do mesmo objeto, mas elas podem pensar nesse objeto de forma diferente. Cara, isso aí é muito interessante para a gente poder pensar as discrepâncias que tem quando a gente fala de machismo, por exemplo, de dor, de violência contra a mulher, da piada, né, do sarcasmo, né, os sentidos que tem para determinados corpos, determinadas pessoas, determinadas, né, coisas do mundo, né? Então eu achei muito interessante quando estava lendo, estudando para dar essa aula para vocês, entender essa relação. Então tu pode falar do mesmo objeto, mas pensar desse objeto de forma diferente, né? Quando eu falo, por exemplo, né, essa questão correr, né? Correr. Hoje eu dei uma corridinha, não corridinha, não tô caminhando rápido, né? Não tô correndo ainda. Mas eu agora, nesse horário, vou especificar para você, são 22h47. Aí eu fui fazer minha caminhada hoje, depois de Páscoa, né? Feliz Páscoa para todo mundo. Né? Depois da Páscoa, fiz uns 5 km, mas teve alguns lugares que eu fiquei meio alerta, mesmo sendo 7 horas da noite, estava escuro. Então, será que a expressão correr às 7 horas da noite tem. A gente pensa nesse objeto correr da mesma forma, sendo um corpo feminino, sendo um corpo masculino, né? Então, para a gente ficar e entender essa dimensão. Então, essa ideia influenciou profundamente, né, autores como Russell e Wittgenstein, né, que vai dar origem à chamada filosofia analítica, né. Então, por exemplo, quando eu falo a expressão meu professor versus João, né, meu professor versus João. Então, meu professor, quando eu falo, a palavra meu, mesmo sendo João, ou só falo João, eles podem ter sentido diferente, né? Quando eu falo o presidente do Brasil, vai depender do sentido histórico. Isso é muito interessante para eu que estudo as relações étnico-raciais. Quando a gente fala do racismo, por exemplo, quando a gente fala de racismo, a gente fala que eu preciso compreender o racismo em determinados contextos. Cada contexto ele vai colocar questões de formas que eram consideradas, né, naquela situação. Por exemplo, a palavra mulato hoje não se fala, a palavra denegrir, né, acho que a gente falou isso, né, tem uma discussão da linguagem em relação a ela, fazer nas coxas, até a palavra clareza, né, então dependendo do contexto, dependendo, né, são palavras que elas, dependendo, elas têm um intuito referente a pureza racial, né, de um ser especificamente aqui no Brasil. Mas a gente pode entender também que essa dimensão da perspectiva racial que eu estou trazendo para vocês são questões que elas vivem de formas simultâneas. Assim mesmo tem pessoas que, é só uma piada, é só uma brincadeira. Tem pessoas, tipo, vamos botar o exemplo do cachorro orelha, né? Que entra ética, entra um monte de questão. Não é só uma brincadeira, né? Então tinha a dimensão da baliza dos direitos humanos, mas vão ter pessoas que vão achar que é só uma brincadeira.
Então, essa diferença, né, que a mesma coisa não é a mesma coisa, vai depender de como, né, o emissor e quem está, né, recebendo essa informação, eles poderão ter sentidos diferentes do mesmo objeto. Então, né, por exemplo, nomes fictícios. Quando eu falo Harry Potter, né, ele tem sentido quando a gente sabe quem é, mas ele não tem uma referência real. Pulp Fiction, as piadas quando a gente fala, né? Filme, né? Tem Pulp Fiction, um filme que quem não viu, né? Então são essas questões que vão ter, né? Dimensões, né? Ele vai mostrar, né? O Frege vai mostrar que a linguagem não é só apontar as coisas no mundo. Olha só o que a gente viu da outra aula, né? Para alguns autores dessa perspectiva. A linguagem, isso aqui anotem isso, ela vai envolver a forma de pensar, os modos de apresentação e uma estrutura lógica. Olha que bacana, né? O sentido para o Frege da linguagem, ele é como pensamos, e a referência é aquilo que existe. O mesmo objeto pode ter diferentes sentidos, né? E isso vai explicar a relação tanto do conhecimento, da comunicação e do significado, né? Então a gente pode entender essas relações, né? Para entender algumas questões. Antes de Frege, a lógica, né, estava relacionada à dimensão do Aristóteles, estava limitado, e ele vai trazer, vai completar, né? Por exemplo, quando eu falo José é herói, né? Aí ele diz a função é herói, o argumento é José. Isso é parecido com a matemática, a função de X, né? Toda frase passa a ter uma estrutura lógica formal e toda preposição tem um valor, se esse valor é verdadeiro e falso. Então aqui a gente consegue entender de que forma esse autor vai contribuindo para algumas perspectivas, né, da revolução da própria lógica. Ele tenta reduzir a matemática à lógica, mas vai ter um problema, né? A Russell vai nos trazer, né, uma falha, mas a gente vai ver a Russell depois. E o foco da resenha é o outro para Russell, né? Porque A é igual a A e A é diferente de B. Então, Vênus é igual a Vênus é trivial, mas Vênus, estrela da manhã, é uma informação, né? Então, isso gera um problema filosófico profundo, né? Quando ele fala da dimensão sentido e referência, a referência está relacionada a esse objeto real. E o sentido é a forma como esse objeto aparece, né? Aí, de novo, a gente pode falar, né? Vespertino, né? Pode estar relacionado ao planeta Vênus, né? Fósforo é estrela da manhã, ambos são planeta Vênus. Mas Vésper, estrela da tarde, Fósforo, estrela da manhã também, Vênus. Então, de repente, que referência que você vai dar para compreender o mesmo objeto que é Vênus, né? A pode ser igual a A, não traz informação, A igual a B, traz um conhecimento novo, né? Então, na perspectiva, a igualdade não é somente entre objetos, nem somente entre as palavras, né? A igualdade vai estar numa forma de apresentação, né? Ele traz uma perspectiva aí de diferença entre sentido e representação, porque a representação, essa ideia mental, ela pode ser objetiva e ela vai variar, né? Aquilo que a gente falou do entendimento da cada pessoa, né? Quando a gente fala em Vênus, o que vem na cabeça, né? Como, será que é planeta? É, desculpa. A gente pensa na perspectiva desse sentido, né? Que ele é objetivo e que ele vai ser compartilhado, mas ele pode não ser compreendido da mesma forma, né? Então, quando a gente tem um problema na perspectiva que ele traz pra gente, dos nomes sem referência, né? Por exemplo, o coelho de Páscoa. A gente sabe o que significa, né? Mas não tem uma referência, né? A referência é uma história, não tem existência na realidade, né? Quando ele fala também, né, Freire vai trazer essa relação de sentenças e frases completas, né?
Não só a palavra tem sentido e referência, frases também têm sentido e referência. Referência a quê? Isso a gente pode entender muitas dimensões, né? Não é o pensamento psicológico, é algo objetivo. E por fim, a gente vai ter essa relação do verdadeiro e do falso, né? O que, que vai ser o falso e o verdadeiro, né? Assim como a gente fala, né? 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 5 é falso. É o valor de verdade, né? De verdade daquilo que pode ser comprovado na realidade, a existência na realidade, né? Mas a gente pode, duas expressões sem a mesma referência, mas ela também pode ser trocada sem mudar a verdade. Exemplo, 2 é igual a 1 mais 1, né? 2 mais 2 é igual a 4. 1 mais 1 mais 2 também é 4. Elas também são verdade. E aí tem um problema que Frege traz, a questão do discurso direto ou indireto, né? Às vezes a substituição não funciona. João acredita que, né? Aí tem um sentido só, não uma referência. O acreditar, né? Ela pode não estar relacionada a esse objeto concreto na realidade, né? Aí porque eu acredito, não, tranquilo, tu acredita, mas se existe, se não existe. Por exemplo, do racismo. Vamos botar do racismo, né? Eu acredito que não existe racismo, não, mas tem pessoas que podem acreditar que não existe racismo, né? Mas nós, por exemplo, por que a importância das pesquisas dos dados? Dados comprovam, né, que a cor da pele é um determinante na saúde, determinante na perspectiva do emprego, um determinante na relação de afeto. Isso aqui é o cara que eu tô falando, tá, gente? Tô tentando trazer para as minhas pesquisas o que Freud tá, né? Ele vai trazer também uma contribuição das sentenças subordinadas, né? Quem descobriu, né? Por exemplo, quem descobriu, como um nome, né? Ele vai vários casos de subordinadas, condicionais, adverbiais e relativos. Nem sempre dá para trocar essas expressões, né? Então, essas quando vão ter aí lá na questão da língua portuguesa para a gente compreender, né? Por exemplo, né? Se, né, o x é menor que zero, então é uma condicionais, né? Não tem de valor de verdade isolado, né? Ou tem valor de verdade. Ele vai trazer também a dimensão do problema, né? De linguagens naturais, né? Que a linguagem comum é confusa e cheia de ambiguidades. A gente vai depender do objeto de referência para ter essa validação e depois a gente vai ver outras perspectivas para trazer. Então, existe uma referência indireta, um sentido também misturado com os pensamentos, né? Por exemplo, A igual a B, ele tem sentidos diferentes, mas também pode ter a mesma o sentido diferente, mas pode ter a mesma referência, né? Então, a linguagem não é simples, né? Ela depende da forma de como ela é apresentada. A palavra, além do sentido, o Freud vai trazer que ela tem que ter uma referência. E a frase e o pensamento, ele precisa ter um valor de verdade. Aí essa igualdade vai depender do sentido, né? E a linguagem, ela não é transparente, ela não se dá de forma transparente, né? Então, acho que a gente teve bastante questões aqui para entender, para compreender, né, essa relação da linguagem. Eu trouxe aqui para vocês um texto curto, né? Na introdução, o Rodrigo, né, Cid, deixa eu ver de onde é que o Rodrigo é. Ele, né, já deve ser doutor agora, né? Filosofia do Rio de Janeiro, do BFRJ. Ele vai trazer, né, de que forma esse autor, né, que nasceu na Alemanha, né, um grande matemático, filósofo. É muito bacana, agora trazendo para as experiências, né, que eu tive lá na escola de ensino médio. Eu tenho uma grande amiga, né, que é da filosofia, e às vezes essas coisas que eu tinha falado para vocês, eu pegava umas disciplinas de filosofia, elas pegavam umas de sociologia, a gente conversava muito. E como essa perspectiva da lógica, né? E a lógica na escrita, quando a gente consegue entender a metragem, né? Eu fiquei, aquilo que a gente falou em aula, né? Pensando na construção do Chico Buarque. E essa questão magnífica, tem toda a coisinha que a gente pode estar trabalhando com os alunos, né? E o objetivo dele, principal objetivo,
era fundamentar a aritmética alimentar na lógica, mostrando que cada expressão aritmética significaria o mesmo, né, de uma expressão lógica de uma que essa última poderia ser deduzida a leis, né, evidentes. Então, ele queria demonstrar isso, né? E ele resolve este problema apresentando novas bases de análise, né, que é a função, o argumento. E possibilita a formação de outras preposições, né? Ele também tentou resolver um dos maiores problemas, né? Que é o domínio das matemáticas, que é o problema da igualdade. Então, seu artigo sobre o sentido de referência, ele trata de não explicar o motivo da diferença cognitiva que parece haver nas expressões, né, A igual a e A igual a B, mas isso ele apresenta, né, sua distinção entre sentido e referência, que é aquilo que a gente já vinha trazendo para vocês, né? Então, a gente tem bastante contribuições, né, para poder pensar, né, do Frege, onde ele tenta, né, elucidar, né, a tese, essa tese que consiste também na apresentação que a coisa tem que ter o sentido, né, o sentido da referência, né. Ele conclui, né, indicando a resolução do problema da igualdade, né, entre A e B, justificando essa distinção entre sentido e referência, né. Ele escreve esse texto em 1892, ele propõe mostrar, né, que a igualdade não é uma relação entre objetos nem entre sinais que usamos para designar esse objeto, né? Mas uma relação entre modos de apresentação do mesmo objeto. Como que tu vai apresentar esse objeto, né? Aí ele traz, né, que essa dimensão que a gente tinha falado para vocês, né, para corroborar essa visão, ele faz alusão à diferença de valor cognitivo, A igual a e B igual a B. E ele, um exemplo que ele dá para ilustrar a questão é de Vésper e fósforo. São sinais do objeto que também conhecemos sob o nome de Vênus, né? Se tomarmos A como Vésper, o modo de apresentação da estrela da tarde do objeto, que também conhecemos o nome de Vênus, B como fósforo, o modo de apresentação da estrela da manhã, do objeto, que também conhecemos com o nome de Vênus, né? Teremos que A igual a véspera igual a véspera, produzir a relação, né, que uma coisa tem tem apenas com ela mesma, enquanto A igual a B, véspera e fósforo, nos informa que existem dois modos apresentados, de apresentação diferente, né? Então, a igualdade ela vai depender não somente da relação dos objetos, mas da referência que tu vai fazer para eles. Se a referência é Vênus, então Vésper e Fósforo é a mesma coisa. Se não tiver essa referência, eles vão ser diferentes. Tem uma citação ali na página, deixa eu para vocês depois darem uma olhadinha, que agora eu tô fazendo aquela questão que eu gosto de pensar no texto. Ali na página 4, ele fala assim, ó. Cadê aqui? Ao sinal corresponde um sentido determinado e ao sentido, por sua vez, corresponde uma referência determinada. Enquanto uma referência, né, a um objeto, não deve pertencer apenas a um único sinal. O mesmo sentido tem expressões diferentes, né, em diferentes linguagens ou até na mesma linguagem. Isso ele vai escrever nesse texto, sentido e referência. Desculpa. Todavia, nas linguagens naturais, frequentemente encontramos expressões, né, como nomes próprios, que têm sentido, mas não têm referência. Por exemplo, né, o menor número real entre 0 e 1. Qual o menor número, né? Tem um sentido, mas não tem uma referência, né? Então, no discurso usual, por exemplo, Ana mentiu. Refere a pessoa chamada Ana. No discurso direto, ele disse, Ana mentiu. Refere às palavras de outro. No discurso indireto, ele disse que Ana mentiu. Refere ao sentido das palavras de outro.
Então, ele vai mostrar nessas construções fraseais a palavra se referencia a um objeto, como no discurso direto, né? No caso, o objeto quer chamar de Ana, que é o chamado de referência costumeira. E que em outras construções, né, como no discurso indireto, elas se referem que normalmente é sentido daquelas palavras, né? Isso ocorre, pois não podemos substituir a palavra em referência indireta por uma que tenha a mesma referência, sem que haja circunstâncias onde o valor de verdade daquela sentença se altere. Por isso dizemos que o nome próprio do discurso indireto se refere ao seu sentido costumeiro. Ele faz uma distinção entre o sentido de um sinal específico e a representação associada àquele sinal, né? Essa representação é subjetiva, né? Está de acordo com as lembranças, né? Que é esse Vesper. Essas dimensões, né? É a ideia de todas vocês vão vendo no decorrer do texto que ele vai trazendo essas sentenças, né? Para poder pensar essas relações de referência indireta e esses sentidos, né? Misturado com o próprio pensamento. E porque elas podem ter os mesmos sentidos diferentes, mas pode ter a mesma referência, né? E a palavra, ela está relacionada ao sentido mais a referência, né? E a frase, ela vai precisar de uma verdade, né? Para ser, né, verificada. Então, gente, a gente viu mais, andamos mais um uma. Deixa eu ver onde é que tá o nosso cronograma aqui. A gente deu mais um passo, né, nos nossos estudos de entender, compreender, perceber acho que tá aqui atrás, essas relações ainda da linguagem. Então a gente foi lá da aula 1, que a gente falou várias perspectivas. Fomos em Platão, né, onde a gente viu a questão do crátilo. Fomos para Aristóteles, né? Depois fomos ali, né, para o Magistro de Santo Agostinho. E hoje a gente fala da perspectiva de Frege. Na aula que vem eu vou deixar ali, se vocês já quiserem dar uma olhadinha também. Vamos dar uma olhadinha nos nossos significados no Círculo de Viena e Kine. Para aula 7 a gente ir para Wittgenstein. Tem aula 7 e aula 8. Eu queria ver a nossa avaliação. Eu vou, para nossa avaliação, depois eu vou ver direitinho como é que eu vou fazer, né? Nossa avaliação. Mas a gente vai, só tem 10 aulas, é bastante coisa. Talvez eu tire, né? Não coloque tudo para nossa prova, mas aí a gente vai conversando. A nossa próxima webconf é antes da prova. Tá aqui dia 12 de maio, talvez eu peça para ser na segunda-feira de novo, mas eu converso com vocês ali pelo WhatsApp, tá bem? Um beijo, uma boa semana e a gente seguimos até a próxima semana com o próximo vídeo. Tá bem, gente? Um beijo.